desta noite. Nós vamos falar sobre andar dignamente como cristão. Este é o tema da mensagem desta noite. Como é que nós andamos dignamente como cristão? É isso que nós vamos nos aprofundar nesta noite. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá em Efésios, capítulo 4. Voltem um pouquinho alguns livros, e aí vocês vão cair no livro de Efésios. Nós vamos ler os versos 1 ao 6. Esta é uma carta do apóstolo Paulo, designado à igreja de Éfeso. Encontraram aí? Se não, podem acompanhar também na tela. E a palavra do Senhor diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo dizendo, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Depois, em casa, vocês leem lá, são apenas 6 capítulos, para vocês, de fato, entenderem, se aprofundarem, meditarem nessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Alguns teólogos dizem que esta carta é a coroa dos escritos do apóstolo Paulo, ou seja, é a cereja do bolo. Nós podemos dizer que esta carta ela foi dividida em 2 partes. Quais partes? Sendo que a primeira parte é dos primeiros 3 versículos, melhor dizendo, dos 3 capítulos, que vai nos ensinar sobre a teologia, ou seja, sobre a teoria desta carta, sobre a nossa prática, sobre as nossas responsabilidades, sobre os conceitos dessa teoria que fala na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E a segunda parte, ela vai falar da prática, de tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos, nós temos que praticar na segunda parte. Qual que é a segunda parte? A primeira delas é essa que nós acabamos de ler, a partir do capítulo 4 até o final do seu capítulo 6 da carta de Efésios. Na primeira parte, nós também vamos entender e compreender as partes fundamentais da fé cristã, pelas verdades básicas em relação ao quê? À igreja e aos planos e propósitos divinos. Essa é a primeira parte. Quando vocês estiverem lendo, vocês vão lembrar exatamente disso que eu estou falando. E a segunda parte, ela começa a nos desafiar a praticar aquilo que nós ouvimos. Ser cristão não basta nós ouvirmos a palavra do Senhor. Nós temos que ser verdadeiros praticantes, porque muitas vezes nós ouvimos quando saímos à porta fora o que foi mesmo que foi ministrado. É por isso que nós, pastores, todas as vezes que nós ministramos, nós aconselhamos a vocês que quando cheguem em casa, leiam aquilo que foi ministrado, ou relembre aquilo que foi pregado através disso que nós lemos. Talvez alguns versículos, alguns capítulos. Leia o capítulo anterior e o capítulo seguinte para vocês, de fato, mergulharem naquilo que nós estamos falando. E aqui nessa segunda parte, o que Deus espera de mim e de você é que nós apresentamos a Ele a fim de que o mundo ele perceba em nós aquilo que nós estamos praticando. Como é que nós vamos ser testemunha daquilo que nós não praticamos? Não tem como, não faz sentido, a conta ela não fecha. Então por isso as pessoas quando olham para nós, ela não tem que olhar apenas o Eduardo ou apenas o Gabriel, tem que olhar o Senhor em nós e através de nós. E é exatamente isso que a carta aos Efésios vai falar. Por exemplo, qual é o exemplo que essa carta também nos dá? Como que nós temos que andar pela fé em Cristo Jesus? Qual é o papel da igreja no mundo atual ao qual nós estamos vivendo? Como a igreja ela deve se comportar
nessa nova posição em que nós fomos colocados em Cristo Jesus? Essas são perguntas que a própria Bíblia, o próprio livro de Efésios vai responder para mim e para você. Imagine a igreja de Éfeso que estava infestada de mitos e genealogias que eram intermináveis, porque a igreja de Éfeso estava numa cidade da deusa chamada Diana. Então havia muitos mitos, muitas genealogias, muitos deuses que as pessoas adoravam. Então era contra isso que Paulo estava lidando, que estava ensinando aquela igreja de Éfeso a lidar com esses espíritos. Com essas ideias intermináveis, por isso eles promoviam ainda mais controvérsias contra o povo, ao invés de promoverem a obra e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam adorando a deusa Diana, ou seja, eles estavam desviando do propósito ao qual Paulo havia ensinado. Por isso que eu comecei dizendo que nós temos que ouvir e praticar, porque se nós não praticarmos, nós vamos começar a pender para o outro lado. É necessário que eu e você entenda algumas questões práticas que é apresentado aqui para mim e para você através desse verbo que nós acabamos de ler. No verso 1. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Algumas versões, a minha versão está dizendo que peço que vocês vivam. Algumas versões estão dizendo peço que vocês andem. Que vai falar no verso 1. Tem alguma versão que está falando andem? Andar? A Cris está balançando a cabeça, a versão dela está dizendo andar. A da minha mãe também, falando andar. A minha está dizendo vivam. É a mesma coisa. É o mesmo sentido que Paulo está dizendo aqui. Que começa no capítulo 1. Mas também este verbo ele vai se repetir ao longo do capítulo 4. Mais uma vez ele vai repetir no verso 17. Ele vai também repetir no capítulo 5, verso 2. A sua também, Rafa? Também, né? Vai repetir também no capítulo 5, verso 8 e no capítulo 5, verso 15. Então esse verbo ele vai se repetir por algumas vezes. E quando o mesmo livro está repetindo algumas vezes, nós temos que ter atenção naquilo que o autor desta carta está querendo transmitir para mim e para você. Nesse caso, ele estava transmitindo para a igreja de Éfeso. Ou seja, gente, preste atenção. Preste atenção como vocês estão andando, como vocês estão vivendo diante das Escrituras. E esse verbo andar ou viver significa o quê? Agir. Andar corretamente, se comportar adequadamente. Esse verbo ele está dizendo assim, indica mais ou menos o nosso estilo de vida como cristão. Como é que está o nosso estilo de vida fora da igreja? Será que nós estamos andando corretamente? Será que nós estamos nos comportando diante das outras pessoas adequadamente, como a palavra do Senhor nos diz para fazer? Uma vida de acordo com o que Deus tinha planejado para a humanidade. Isso é viver adequadamente. Isso é andar corretamente na presença do Senhor. Porque quando nós somos tirados do lamaçal da perdição, o Senhor já tinha, antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha planejado tudo. O Senhor já tinha nos escolhido. O Senhor já tinha planejado aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós observamos o mundo ao qual nós estamos vivendo, chamado pelo presente século pelo apóstolo Paulo, ele é dominado por quem? Por Satanás. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz o maligno. E neste mundo, o que nós temos visto? Tem produzido o quê? Desacordo, desarmonia e desunião. Infelizmente, nós temos visto isso também nas igrejas. E pasmem, irmãos, pasmem, até o final dos tempos, até o Senhor buscar a sua igreja, a tendência é piorar. Nós estávamos falando exatamente sobre isso. Satanás, ele jaz o maligno, e o que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul é uma tragédia, irmãos. Nós temos que orar de fato pelos nossos irmãos, nós temos que orar de fato pelas pessoas do Rio Grande do Sul, mas tem aquelas pessoas que são oportunistas. Nesse momento de tragédia, elas
percebem aquilo que está acontecendo e querem tirar proveito da situação. Será que elas estão vivendo dignamente? Óbvio que não, irmãos. Então nós temos que parar e analisar exatamente sobre esses desacordos, sobre aquilo. E como nós, como igreja, estamos nos comportando. Nós estamos testemunhando os grandes feitos do Senhor para essas pessoas que estão em desunião, em desacordo, em desarmonia. É através da minha e da sua vida que essas pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus vai conhecer. Através do meu e do seu testemunho. A igreja ela deve ser um corpo por intermédio do qual Cristo age. E ser a voz através do qual Cristo fala. A igreja deve ser o instrumento de Cristo para levar ao mundo esta unidade divina, irmãos. A unidade não é apenas no corpo de Cristo, e sim em todos os lugares. Aonde nós chegamos, nós temos que promover a paz. Aonde nós chegamos, nós temos que promover a unidade. Aonde nós chegamos, não pode haver trevas, irmãos. Nós temos que ser luz. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser luz deste mundo e sal desta terra. Isso é uma das coisas, isso é um dos adjetivos de nós cristãos e não crentes. E diante desses versos que nós acabamos de ler, do verso 1 do capítulo 4 de Efésios até o verso 6, nós podemos extrair muitas lições apenas desses versículos. Mas eu queria apresentar apenas algumas para vocês. A primeira é que nós devemos andar dignamente, encorajando os nossos irmãos, mesmo passando por privações. Sabe por quê, irmãos? Olha só o que o texto nos ensina. Por isso, eu quem? O apóstolo Paulo, prisioneiro no Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava preso, irmãos. Mas ele não desistiu daquele povo. Ele insistiu, ele encorajou aquele povo. Mesmo diante dessa situação difícil, Paulo, ele roga para aquele povo, ele conclama, ele exorta, ele estimula, ele incentiva os leitores a viverem de modo diferente. Ou seja, de modo digno, mesmo passando pelas adversidades. Muitas vezes, quando nós passamos pelas adversidades, nós queremos desistir da situação. Nós queremos desistir, de fato, de tudo, não só da situação. Não queremos mais brincar de ser crente, porque ser crente é muito difícil, de fato, é mesmo. Quando nós lemos a palavra do Senhor, principalmente lá, os apóstolos, os heróis da fé, nós vamos entender o quanto eles sofreram por pregar o evangelho. Sofreram por conta do cristianismo. E quantas vezes nós temos ouvido pastores, mestres, ensinando aquilo que não é a verdade, irmãos. É por isso que nós incentivamos a vocês a ler aquilo que nós estamos falando, irmãos. É como os bereanos lá de Atos. Conferir de fato aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado. Esse apelo que o apóstolo faz à igreja de Éfeso é usado também lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, que vai dizer assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o padrão, verso 2, deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente assim nós seremos transformados, irmãos. Olha só o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses também 4, verso 1. O título da minha Bíblia diz: a vida que agrada a Deus. Diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e aos exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprendam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente os que estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Paulo aqui mais uma vez está incentivando essa igreja de Tessalônica a viver de uma forma digna. Pedimos a vocês e exortamos no Senhor.
É exatamente, as circunstâncias não devem nos abater, irmãos. Ou pelo menos não deveriam nos abater. Sabe por quê? Como nós lemos no início sobre domínio, controle e provisão. Tudo que temos e somos veio do Senhor. Se nós estamos passando por alguma adversidade, o todo Criador dos céus e da terra, Ele vai nos dar um escape. É no momento certo, não é quando eu e você queremos, é no tempo do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 a 11, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo também para a igreja de Coríntios. A igreja de Corinto, melhor dizendo. Verso 16 e 18 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste ou se corrompa, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que Paulo está querendo dizer? Que nós estamos olhando para as coisas materiais, as coisas que a nossa mão pode pegar, mas ele está dizendo para nós olharmos para as coisas celestiais. A alegria que muitas vezes nós vivemos é a alegria momentânea, passageira, mas o Senhor está dizendo que nós vamos viver uma alegria eterna, quando nós estivermos com Ele na glória. É assim que nós temos que viver dignamente como cristãos. Sabe, queridos, eu sei que é difícil. Até porque também foi difícil para o apóstolo Paulo. Foi difícil para Moisés. Foi difícil para Davi. Foi difícil para Samuel. Foi difícil para tantas pessoas que estão aqui na Bíblia. Foi difícil para Mateus, para João, para Lucas. Foi difícil, é difícil para nós. Mas eles venceram, e nós também vamos vencer, irmãos. A nossa confiança não está, como o apóstolo Paulo diz, não está nas coisas que nós estamos vendo, mas sim nas coisas que nós não estamos vendo, irmãos. Creia nisso, creia na palavra do Senhor. Mas o que significa viver de modo digno? É andar de acordo com o padrão de Deus. Aquele padrão que Ele requer de mim e requer de você. Ou seja, tendo uma vida santa, uma vida de insantidade. É uma vida que busca, uma vida que pensa as coisas que são do alto e não as coisas terrenas. Olha só o que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque as coisas que são aqui da terra, elas são passageiras, irmãos. A traça vai corroer, a ferrugem vai consumir. Por isso que o apóstolo Paulo está nos incentivando, está nos exortando aqui nesta noite, para nós vivermos de modo digno. Quanto nós mais lutamos para nos livrarmos dos pecados e vivermos em santidade, mais nós iremos agradar o nosso Deus. Mais edificaremos a nossa igreja e mais proclamaremos o nome do Senhor Jesus através da minha vida, que está sendo transformada pelo Evangelho. O Evangelho ele provoca uma transformação genuína na minha e na sua vida, a tal ponto das pessoas serem curiosas. O que é que está acontecendo com você, Ribas? Você era assim, agora é assado. O que tem acontecido com você, Ribas? E aí o Ribas pacientemente vai dizer para ele: Cristo me alcançou.
É assim que nós temos que viver de modo digno, irmãos. Não há outro modo de nós vivermos a não ser com essa convicção que está na palavra do Senhor. O Evangelho provoca, sim, uma transformação genuína na minha e na sua vida. Pode trazer à memória como vocês eram e como vocês estão hoje, irmãos. Com certeza nós estamos muito mais distantes do que nós éramos e muito mais próximos daquilo que o Senhor quer que sejamos. Perfeito nós seremos quando o Senhor vier nos buscar, irmãos. Nós estamos caminhando à perfeição. O segundo ensinamento que eu quero trazer aqui para vocês nesses versos é nós andarmos dignamente, reconhecendo que fomos chamados para uma vocação. Paulo ensina isso nessa carta aos Efésios, que nós somos chamados para uma vocação. E essa parte dessa vocação é conviver com os conflitos internos, irmãos. Quais são esses conflitos internos? A nossa luta contra a nossa carne. Nós lutamos diariamente contra a nossa carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra do Senhor nos ensina isso. Romanos capítulo 7, verso 24 vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava dizendo isso. Também nós temos que lidar com aqueles que se opõem ao Evangelho. É fácil pregar o Evangelho? Claro que não. Muitas pessoas vão nos questionar. Muitas pessoas vão apontar o dedo na nossa cara. Você é uma fraude. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas pessoas já se opuseram à nossa vocação? Mas, querido, nós servimos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Muitas vezes nós vamos alcançar essas pessoas não com as nossas palavras, mas com o nosso testemunho vivo da transformação que aconteceu na minha e na sua vida. É assim que acontece. Mas qual é a vocação que nós somos chamados para andar dignamente? Qual o chamado que o apóstolo Paulo está falando aqui? É o chamado para nós sermos comprometidos, para nós nos comportarmos como filhos de Deus. Isso também é andar dignamente. Nós andarmos como herdeiros da vida eterna que o Senhor nos deu. E também para nós representarmos e nós refletirmos, melhor dizendo, sobre a santidade e a bondade do nosso Pai Celestial. Sem santidade nós não vamos ver a Deus, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então o nosso chamado é para nós sermos filhos. E para nós sermos filhos, nós temos que nos comportar, ou nós temos que nos esforçar para ser como tal. A nossa vocação, ela é dupla. Primeiro, nós devemos mostrar que somos nova criação, membros do corpo de Cristo, que implica que não há mais diferença, nem em gregos e nem em judeus. Somos só um povo agora. É um só Cristo, um só Espírito, um só batismo. Juntos nós formamos a família de Deus, irmãos. Juntos nós formamos a igreja, cujo corpo é Cristo. Nós representamos Jesus a esse mundo perdido, cheio de divisão e ódio. O que nós mais vemos hoje em dia é divisão e ódio. Um querendo ser mais que o outro, um querendo aparecer mais que o outro. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último, irmãos. É melhor servir do que ser servido. Percebam que o reino do Senhor, ele é o oposto daquilo que eu e você pensamos. Quer ser o primeiro? Seja o último. Quer servir? Quer ser servido? Primeiro sirva. É assim que funciona no reino do Senhor. O segundo, a nossa chamada, ou seja, a nossa vocação, implica também numa vida santa, numa vida diferenciada, implica num viver digno.
1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16 vai dizer assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Hebreus capítulo 12, verso 14, o mesmo versículo que eu iniciei o culto. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Aquele que nos chamou, Deus nos chamou, Ele é santo. O nosso chamado, a nossa vocação é para formarmos um povo santo, uma nação santa, que proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real, geração eleita, geração separada, irmãos, para nós testemunharmos, para nós resgatarmos aquelas vidas que estão perdidas, para testemunhar os grandes feitos do Senhor na minha e na sua vida. Essa é a vocação, esse é o chamamento do Senhor para a minha e a sua vida. Para mim e você, nós andarmos dignamente ou diligentemente, de acordo com o chamado, é necessário nós considerarmos algumas coisas, pelo menos 5 detalhes desse chamamento. Quais são esses 5? Qual é o chamado? Quando se realizou esse chamado? Quem nos chamou? Como Ele nos chamou? E qual propósito nós fomos chamados? Tudo isso que eu disse para vocês, nós vamos ver na palavra do Senhor. Considerando todos esses itens que eu acabei de dizer a vocês, nós percebemos que o chamado é para sermos filhos de Deus. Santo como Ele é santo, nós acabamos de ler isso. Também somos chamados para sermos a imagem e semelhança de Cristo, ou seja, o Filho primogênito de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 8, verso 29. Anotem para depois vocês considerarem lá, para vocês verificarem se de fato é isso mesmo. O chamado se realizou antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, por vontade do próprio Deus. E foi por isso que o apóstolo Paulo orou para que compreendesse qual a esperança desse chamamento. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 8. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. É isso que o apóstolo Paulo fez. O chamado foi feito por Deus, porque Ele é soberano, Ele é fiel. É Ele que nos capacita a entender e a cumprir esse chamado na minha e na sua vida. Quem chamou, você já ouviu isso daí? Quem chamou garante. De fato é. Foi Deus que chamou, então Ele vai te garantir. Ele vai suprir todas as necessidades. Como Ele supriu todas as necessidades. Se vocês lerem lá no Antigo Testamento, vocês vão ver, através da vida de Moisés, que o Senhor supriu a necessidade de Israel, dos israelitas. Nos 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, o Senhor supriu cada necessidade daquele povo idólatra, daquele povo rebelde, daquele povo desobediente. O Senhor é fiel, porque Ele chamou. Quando Ele chama, irmãos, Ele garante. A palavra do Senhor diz que eu, com Ele, com o Senhor, somos maioria. Então por que nós estamos temendo? Porque estamos temerosos. Porque muitas vezes andamos ansiosos, irmãos.
Será que é porque nós não confiamos no Senhor? A maneira, ou seja, o modo com que Ele nos chamou, mesmo nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos chamou. Ele nos chamou para nos separar, estando nós mesmo sem esperança, sem Deus, longe das promessas, mesmo assim Ele nos chamou. Deus nos chamou tanto os gentios como tanto os judeus, com um alvo específico, irmãos, para que todos fossem um com o Pai. Todos fossem um com o Pai. Quando nós reconhecemos que fomos chamados para uma vocação, quando nós desenvolvemos essa vocação de modo que mostramos ou testemunhamos ao mundo o verdadeiro cristianismo, porque o que o mundo precisa é do verdadeiro cristianismo sendo pregado através da minha e da sua vida. Não é um cristianismo falso, que tudo vai dar certo. Sim, vai dar certo. Há controvérsias. E quando não der certo, como é que nós vamos fazer? Quando aquela porta que nós estamos esperando abrir não se abre no momento meu e seu. Ou quando aquela enfermidade ela não passa, a pessoa não é curada. Nós culpamos Deus. É o tempo dele, irmãos. É o tempo do Senhor. Nós precisamos pregar o verdadeiro cristianismo. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios, para nós lutarmos por esta unidade, irmãos. Hoje a igreja, de fato, ela não está unida. Quando eu digo igreja, não é igreja Manaim, é igreja, instituição, igreja. Temos visto e ouvido cada barbaridade que é só a graça do Senhor Jesus. Por isso que eu insisto, não é proibido vocês ouvirem outros pastores, irmãos. Não é proibido vocês assistirem outros cultos no YouTube. Mas tomem cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo, assistindo. Quando vocês estiverem ouvindo e assistindo, estejam com a Bíblia aberta, para de fato saberem se aquele endereço que o pastor está falando é de fato aquilo. Seja como os bereanos lá da igreja de Atos, do livro de Atos. Nós temos que ter essa intenção. Viver dignamente é saber se de fato o que nós estamos falando é verdade. Nós precisamos pregar a verdade. O terceiro ensinamento é andarmos dignamente desenvolvendo as virtudes cristãs que preservam a unidade cristã. Quando nós consideramos a situação do apóstolo Paulo, que estava preso, e vemos o mesmo apóstolo Paulo que estava preso, nos encorajando a viver de um modo digno, temos que lembrar que para ele, ou para os nossos deveres, melhor dizendo, fazem parte da nossa relação que temos com o Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós temos que ser lapidados, irmãos. Todos os dias nós temos que ser amparados. Todos os dias nós temos que ser quebrados como vaso de barro, para que nós deixemos o Senhor nos moldar, nos transformar, tirar aquilo que não agrada, para que seja feita a vontade dEle na minha e na sua vida. Paulo ele está fazendo este apelo para que a nossa vida cristã se desenvolva numa comunidade unida, irmãos. É óbvio que nós não vamos concordar com todos, mas quando nós não concordamos com todos, no mínimo nós temos que ter paz com todos, é assim que diz a palavra do Senhor. A unidade ela foi conquistada e concedida a mim e foi concedida a você nessa tarefa de nós preservarmos, como o apóstolo Paulo nos propôs aqui, as virtudes, as 5 virtudes que nós temos que desenvolver, que vai nos ajudar na manutenção da unidade. Quais são elas? Humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, irmãos. Como isso é difícil.
É difícil, mas no Senhor se torna fácil, se torna leve. Nós temos que nos esforçar diligentemente pela unidade de todas elas e, acima de todos, o amor. Essas atitudes ou essas virtudes, elas devem ser desenvolvidas em meio a situações delicadas. Aonde? Na comunidade, irmãos. É aqui que nós somos desafiados. É aqui que o outro se afia. É aqui que um ao outro aprende. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós necessitamos de humildade. Nós necessitamos de mansidão. Nós precisamos suportar uns aos outros e desenvolver essas virtudes cristãs que são mencionadas pelo apóstolo Paulo. É o meu e o seu dever. Essas virtudes que devemos desenvolver também na comunidade. E qual é o significado delas? Humildade significa humildade de mente, isto é, o reconhecimento da dignidade e o valor dos outros. Você reconhecer o valor dos outros é ser humilde. Muitas vezes nós queremos ser mais que os outros, saber mais que os outros. Isso não é ser humilde, é ser arrogante, prepotente. Ser humilde é se colocar no lugar do outro. É ter a mentalidade de Cristo Jesus, que é o nosso maior exemplo de humildade. Como está escrito lá em Mateus capítulo 11, verso 29, depois vocês acompanhem lá. E o maior deles, exemplo de humildade, é aquilo que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que está lá no capítulo 2, versos de 5 a 8, que ele se humilhou. Depois vocês acompanhem lá. Outra virtude que nós temos que aprender é sobre a mansidão. A mansidão é a qualidade da pessoa que se controla, que se domina. Sabe qual o maior exemplo que eu consegui encontrar para isso? É quando um animal é adestrado. Você já viu um pastor alemão adestrado? Ele tem a sua intuição. Se você chegar perto dele, ele vai te morder. Mas se ele for adestrado, ele vai continuar lá quietinho. Mas quando você atacar o dono dele, ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer, atacar. O cachorro ele não perdeu a sua energia e nem seu vigor. Mas ele tem o potencial porque ele foi controlado, adestrado, ensinado para não fazer aquilo. O Espírito Santo é isso que faz em nós, irmãos, quando nós dependemos do Senhor. Ele que nos controla, Ele que nos ensina a termos esta mansidão, esse domínio próprio. Aquilo também que está lá escrito em Gálatas a partir do verso 22 do capítulo 5, sobre os frutos do Espírito. A próxima virtude é a longanimidade, é definida pela própria palavra, é ter um ânimo longo. É exatamente isso, é ter paciência que não é vencida por qualquer circunstância. Isso é ser longânimo. Suportar uns aos outros é sustentar e não simplesmente aguentar. É você servir de suporte para o seu irmão ou para a sua irmã. Suportar é servir de suporte. É escorar o irmão, aquele irmão que está fraco. É você suportar. Suportar também significa manter erguido, tolerar uma pessoa que é causadora de situações constrangedoras. Se eu perguntar aqui, com certeza vocês vão levantar a mão. Quantas vezes nós já nos deparamos com pessoas constrangedoras, mas nós temos que suportar em amor. Por conta de quem? Por conta de Cristo Jesus. Nós temos que amar mutuamente. Esse é o mesmo amor que o Senhor derramou sobre mim e sobre você lá na cruz do Calvário. É o amor ágape. Esse é o amor que nós temos que ter nos nossos relacionamentos cristãos.
Essas são as virtudes, são as características do fruto do Espírito, irmãos. E para finalizar, quero voltar àquilo que nós começamos no início. Nós temos que nos esforçar diligentemente. A nossa fé ela tem que ser uma fé ativa. Nós temos que fazer todo o esforço possível e o impossível para agradar o nosso Deus. Para nós andarmos dignamente. Andarmos conforme a palavra nos ensina. Como está escrito aqui, com toda a humildade e mansidão. Paulo também nos ensinou que nós temos que viver de maneira digna da nossa vocação, ao qual eu e você fomos chamados, irmãos. Pedro, ele serve de exemplo para mim e para você, quando ele relata essa disposição de lembrar os seus leitores da verdade do Evangelho. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 15, diz: da minha parte, me esforçarei ao máximo ou diligentemente para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês lembrem dessas coisas. Nós temos que nos esforçar, irmãos. Nós precisamos amadurecer como cristãos. O vínculo da paz é o ambiente onde a unidade se desenvolve. E eu quero finalizar com Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Não façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós precisamos desenvolver as virtudes que nós acabamos de ouvir aqui nesta noite. Nós precisamos amadurecer como cristãos. Nós necessitamos e precisamos andar dignamente. Como o apóstolo Paulo diz aqui nas cartas aos Efésios. Eu queria fazer algo diferente nesta noite, irmãos. Como nós estamos entre irmãos, como nós estamos na casa do Senhor, eu não vou pedir para você levantar, eu vou só pedir para você baixar na sua cabeça. Eu queria que você refletisse como é que você tem andado diante dessas situações adversas. Se você de fato tem andado dignamente. Queria que você refletisse aí no seu lugar, irmão. Como é que você tem andado como cristão? Nós precisamos refletir, queridos. Nós precisamos, de fato, entregar o nosso ser, o nosso coração, entregar tudo o que somos e temos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nos perdoa, Pai, porque algumas vezes nós não temos andado, Pai, dignamente como cristãos. Temos falhado, Senhor, nas virtudes, temos falhado nos quesitos, temos falhado, Senhor, em nome de Jesus, nas nossas responsabilidades. Temos deixado de lado, Pai, aquilo que é primário, Senhor, e temos dado, Senhor, muito mais importância naquilo que é secundário. Temos dado mais ouvido, Senhor, a voz do nosso coração do que a voz do Espírito Santo do Senhor. E a sua palavra nos diz e nos garante que o nosso coração ele é enganoso, Pai. Que ele é corrupto. Nos ensina, Pai, a ouvir o Teu Santo Espírito, Pai, a depender do Senhor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a caminhar dignamente.
Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a desenvolver a nossa vocação, o nosso chamamento. Que o primeiro deles, ó Pai, é sermos filhos do Senhor. Esse é o primeiro chamado, Pai, que o Senhor nos chamou. Nós somos sacerdócio real, nação santa, Pai. Mas nós não temos vivido como tal. Não temos nos comportado como tal, Pai. E eu quero lhe pedir perdão por isso, Senhor, em nome de Jesus. Para que nós possamos, ó Pai, entender e compreender, ó Pai, que o Senhor é santo. O Senhor é santo, Pai. A nossa caminhada contigo, Pai, nós precisamos lembrar, ó Pai, do sacrifício que o Senhor fez por nós e em nós. Nos perdoa, Pai. Nos limpa, nos purifica, nos transforma. Não queremos ser mais os mesmos. Não queremos ser mais os mesmos. Nós não queremos mais viver conforme os padrões deste mundo, Pai. Mas que nós sejamos transformados, ó Pai, pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e a vontade do Senhor nas nossas vidas, na nossa caminhada com o Senhor, Pai. Que nós também não vivamos conforme as paixões que nós tínhamos anteriormente. Nós já somos lavados, fomos remidos, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, procurar a viver em paz e buscar, ó Pai, a santificação. Senão nós não veremos ao Senhor, Pai. E o que nós mais ansiamos, ó Pai, é ver o Senhor, Pai. É chegar naquele grande dia e olhar nos teus olhos, ó Pai. É ouvir, ó Pai, em nome de Jesus, dos teus lábios, que nós fomos fiéis no pouco e que no muito nós seríamos colocados. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós queremos ouvir, ó Pai, naquele grande dia. Não queremos, ó Pai, sermos julgados, ó Pai, por fazer tantas coisas em teu nome, expulsar demônio, falar em teu nome, mas chegar naquele grande dia e o Senhor dizer: quem é você? Não te conheço, aparte de mim. Pai, em nome de Jesus, não queremos isso. Toma nas tuas mãos, ó Pai, cada família aqui representada nesta noite. Toma nas tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui, Senhor, nesta certeza, Pai, que nós precisamos viver de um modo digno, Senhor. De modo santo e irrepreensíveis, ó Pai. A tal ponto, Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor em nós e através de nós. Que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Aviva-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Gera em nós, ó Pai, esse desejo de te buscar, esse desejo de te adorar. Esse desejo, ó Pai, de mergulhar, ó Pai, em nome de Jesus, nas tuas escrituras. Mergulhar nas águas do Espírito. E, Senhor, experimentar algo, Pai, que ainda nós não experimentamos, Pai. Experimentar as revelações do Senhor. Experimentar, Senhor, algo, o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, gera isso em nós. A cada dia, Pai. Gera em nós, ó Pai, o desejo, Senhor, de meditar nas Tuas Escrituras. Como o Senhor diz lá para Josué, para que ele não se apartasse deste livro da lei, para que ele pudesse meditar de dia e de noite, Pai. Para que nós possamos meditar, ó Pai, nas Tuas Escrituras. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, Pai.
Nos leva em paz, nos leva em segurança, Senhor. Nos livra do homem mau, nos livra da cilada de Satanás. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Pai, toma nas tuas mãos os nossos familiares, a nossa casa. Toma nas tuas mãos tudo aquilo que leva o nosso nome, Pai. Abençoe, Pai, a tua igreja, abençoe a Igreja Batista Manaim, Senhor. Que neste novo ano, Pai, que está se iniciando, Pai, na Igreja Batista Manaim, Senhor, que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos surpreenda, Pai, neste novo tempo, nos surpreenda, Pai, em nome de Jesus, neste novo ciclo, Senhor, que nós estamos caminhando para o 25º aniversário da igreja. Que ao longo deste ano, Senhor, em nome de Jesus, nós possamos, ó Pai, experimentar algo que nós nunca experimentamos. Não somente a igreja coletivamente, mas individualmente, Senhor. Clamamos a Ti também, Senhor, clamamos a Ti que o Senhor é o dono da seara. Envie, Senhor, trabalhadores para os ministérios que estão precisando. Clamamos a Ti em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor levante um exército de servos do Senhor, que serve, Pai, em espírito e em verdade, com compromisso na Sua obra, Pai. E aproveitamos também, clamamos a Ti, Senhor, pelos nossos queridos irmãos no Rio Grande do Sul, Pai, por esta tragédia. Continue levantando, Senhor, a igreja, continue levantando mantenedores, continue levantando os recursos necessários, ó Pai, para aquele povo, Senhor, que está necessitado, aquele povo que não tem mais onde morar, aquele povo que não tem mais o que comer, aquele povo que não tem mais o que vestir. Pai, levanta, Senhor, homens e mulheres dispostos, Senhor, a investir, Senhor, a manter, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Move o coração, Pai, do ser humano. Toma nas tuas mãos, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, para aquele povo que ainda não Te conhece, venham Te conhecer em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque nós podemos sentir a Sua presença neste lugar, Pai. Nós estamos sentindo a Sua presença nesta noite. E queremos continuar sentindo a Sua presença, experimentando, Senhor, a Sua presença. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado mais uma vez por cada família aqui representada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz e um excelente feriado.